Oi, meu nome é Ricardo, vou ser o professor de vocês de Fisiologia Vegetal. Minha formação é em Biologia, tenho a especialização na área de Gestão Ambiental e Manejo na Agroindústria, também com mestrado na área de Fisiologia e Desenvolvimento Sustentável. Espero estar agregando para vocês um pouco do conhecimento que eu aprendi. Bem, a gente vai estar falando sobre um conteúdo que pessoalmente eu acho muito interessante e importante. Hoje em dia, não só na área acadêmica, mas também na área de mercado, tem se pedido, tem se exigido muito conhecimento sobre o funcionamento morfofisiológico dos vegetais. É por isso que nós temos esse conteúdo tão importante para a carreira não só acadêmica, mas também profissional de vocês. Bem, a gente vai estar falando sobre fisiologia e o que é importante de fisiologia, qual que é o conceito da fisiologia. A fisiologia ela trabalha com processos metabólicos, processos físico-químicos, de todo o vegetal. Então a fisiologia vegetal ela é importante quanto a isso. Mas para que a gente entenda esse funcionamento, a gente tem que saber um pouquinho da origem desse vegetal, da origem da célula vegetal. Tá? Nós teremos 3 aulas e a gente vai estar falando hoje sobre a filogenia, o desenvolvimento e a fisiologia da célula vegetal e do organismo vegetal. Nós temos aí o surgimento principalmente do reino plantae, a partir de alguns processos evolutivos que foram essenciais para o desenvolvimento desses organismos e dessas células. Bem, falando um pouquinho da fisiologia vegetal. Segundo o USE, 1987, ele baseou a fisiologia molecular do gene SSU ribossomal, que ele propôs um sistema de 3 domínios, as eubactérias, as arqueobactérias e os eucariotos. Bem, aqui mesmo no slide, a gente pode observar o seguinte: nós temos as arqueobactérias, são bactérias extremamente resistentes, não só à temperatura, como variações químicas, ou seja, elas viviam em um ambiente extremamente inóspito, de altas temperaturas, de pH que variava em grande quantidade. Então você tinha ou ambientes extremamente alcalinos ou extremamente ácidos. Então você tinha que ter organismos, na verdade seres vivos, capazes de suportar essas variações. Sendo assim, você tinha essas arqueobactérias. A partir das arqueobactérias, provavelmente, houve o surgimento de outros seres vivos, na verdade, outros organismos que se desenvolveram conforme uma pressão ambiental. Eu costumo dizer que o processo evolutivo ele é muito simples. Se você colocar em uma equação, é você colocar evolução é igual a variabilidade genética mais pressão ambiental. Então, nós tínhamos uma pressão ambiental, que era qual? A pressão ambiental nesse sentido era um ambiente inóspito, ou seja, era as intempéries do ambiente. Tá? E a variabilidade genética ela surgia por conta não só de uma divisão mitótica, mas também uma troca de material genético, já que hoje se é conhecido que bactérias são capazes de fagocitar material genético disperso no meio. Com isso, elas conseguem atingir um ponto evolutivo um pouco maior do que aquele que a sucedeu. Então, é importante quanto a isso. As arqueobactérias, elas vão estar formando 2 rumos evolutivos. Elas tomam 2 rumos evolutivos, chamados de parafiléticos. Você tem as eubactérias, e você tem os outros organismos que chamamos eucariotos sem mitocôndria. Por que as eubactérias e separada aqui com mitocôndria? Porque durante o processo evolutivo houve o que? Houve o que a gente chama de teoria endossimbiótica, que é quando uma bactéria um pouco mais desenvolvida, já a ponto de se tornar um ser eucarioto, ela consegue fagocitar determinadas organelas. A exemplo disso, você tem a mitocôndria, você tem o cloroplasto, que são praticamente bactérias
né, vivendo dentro de células eucariontes. Né? Então você tem, provavelmente essa seria a teoria mais aceita ainda hoje. Então olha só, o surgimento dos eucariotos a partir das eubactérias, eles mostram determinado desenvolvimento. Exemplo, aumento da complexidade celular, aparecimento das organelas, surgimento de novos processos metabólicos. Isso é muito importante, né, nesse desenvolvimento. Vejam o seguinte, que a partir das eubactérias nós temos o surgimento de algas chamadas de algas pardas, tá? E também as algas verdes, que nesse sentido elas formam o reino que a gente chama de Viridae plantae, né? E o que caracteriza basicamente o surgimento não só das cianobactérias, como o surgimento das algas verdes e as algas pardas. Olhem só aqui nesse organograma. No organograma você mostra o surgimento de seres autótrofos. O que são seres autótrofos? São seres capazes de o quê? De produzir seu próprio alimento. Nesse sentido, são capazes de produzir açúcar, né? Ou monossacarídeos, glicose ou frutose. Então você tem aqui organismos ou seres unicelulares capazes de produzir seu próprio alimento, por quimiossíntese ou por fotossíntese. Esses autótrofos têm o surgimento aqui de nós chamamos, que é o que nós vamos estar visualizando, né, posteriormente, seriam os organismos fotossintetizantes. Esses organismos fotossintetizantes eles vão dividir em dois grupos: as cianobactérias e os eucariotos fotossintetizantes e as bactérias púrpuras. O nosso tema e nosso foco no estudo vão ser as cianobactérias e os eucariotos, né? Por quê? As cianobactérias, elas vão estar usando a luz, prestem atenção aqui, ó, gás carbônico, a água, a luz, né, para a produção de quê? Produção de um açúcar ou monossacarídeo, oxigênio e água. Enquanto as púrpuras, ela não usa água, ela usa o enxofre ou ácido sulfídrico, tá? Gás carbônico, ácido sulfídrico, a luz, e aí você vai produzir açúcar, enxofre e água. Nós vamos nos ater ao que? As cianobactérias. Por quê? Porque nas cianobactérias nós temos o surgimento de uma estrutura ou de uma molécula extremamente importante dentro do processo evolutivo para o surgimento de vegetais superiores, que é a clorofila. A clorofila ela surge nas cianobactérias. Você não tem só a clorofila, você tem outros tipos de pigmentos. Tanto que clorofila, nós temos clorofila A e a clorofila B. No caso do reino Viridae plantae, você tem a clorofila A e a clorofila B. No caso das algas pardas, né, ou rodofícias, você já tem o quê? Você tem a clorofila A e a clorofila C. Ou seja, há uma diferença na pigmentação e também no padrão de absorção de energia solar. Então, nós vamos nos ater nas cianobactérias e, evidentemente, nas células vegetais, né, e que você tem o surgimento das embriófitas, que é desde briófitas até as angiospermas. Você teria aí numa sequência briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Essa evolução, já no reino plantae, você observa com o desenvolvimento desses organismos, tá? Sendo que a clorofila A, que é essa estrutura, essa molécula, ela é extremamente importante. Ela tem um elemento de magnésio dentro do quê? Dentro de uma cadeia carbônica, e ela é capaz de ser excitada pela luz. Essa capacidade de ser excitada pela luz, ela foi extremamente importante no processo de formação dessa molécula, desse açúcar, desse monossacarídeo. Sem essa capacidade, nós não teríamos, né, esses organismos não teriam capacidade de converter energia luminosa em energia química. Bem, aqui a gente observa, ó, reações na luz, né, você tem o quê? Você tem a chegada da luz, né, você tem a introdução ou a necessidade de absorção de água,
né? Esse processo eu vou explicar posteriormente para vocês. Ele também é importante, que nós chamamos de fotólise da água. E aí a gente observa a importância da luz e a importância da água também nesse processo. Então nós temos que observar que nesse processo onde a luz ela é importante, ela vai produzir não só energia, que vai servir para um processo posterior, e o que a gente chama de NAD-fosfato reduzido, né? Também é uma estrutura capaz de capturar o elétron e também o hidrogênio. Tá? Então, isso é muito importante dentro do processo fotossintético. Então, o surgimento do processo fotossintetizante está relacionado ao surgimento da clorofila A presente nas eubactérias. Sem a clorofila A, provavelmente nós não teríamos esse processo fotossintetizante. Ok? Bem, qual que é a importância evolutiva, né, desses seres unicelulares e posteriormente pluricelulares, não só na formação de organismos, mas também na formação de colônias. Primeiros, a fotossíntese e a importância que a fotossíntese tem na produção de oxigênio e de ozônio na atmosfera, né? Organismos, esses primeiros organismos fotossintetizantes, eles foram essenciais não só para o desenvolvimento dos vegetais, mas também para o desenvolvimento dos animais, né? Como? Por quê? Bem, provavelmente na atmosfera primitiva, e essa é a teoria mais aceita, a proporção de oxigênio, ou a concentração de oxigênio era muito baixa, né? Essa concentração de oxigênio sendo muito baixa, dificultava, por exemplo, o surgimento de seres aeróbicos, né? Ou seja, seres que utilizam o oxigênio no processo de respiração celular. Com o surgimento, né, de organismos ou de seres unicelulares fotossintetizantes, nós temos como resultado desse processo a inserção do oxigênio na atmosfera. Imaginem que eu não estou falando dos vegetais superiores, eu estou falando de algas, né, o surgimento de algas, tanto das cianobactérias como o surgimento das algas. Imaginem que você tem 2/3 de todo o planeta revestido por água, ou seja, praticamente 2/3 da superfície da Terra é coberto por água. Se é coberto por água, imaginem que a luz, ela alcança, dependendo da turbidez da água, ela alcança até 100 metros de profundidade. Se ele alcança até 100 metros de profundidade, imagina o volume de algas presentes. Isso daí você vê em metros cúbicos, não em área, mas você vê em volume a quantidade, né, de seres não só unicelulares, mas coloniais, vivendo nessa coluna de água, que realizam fotossíntese e que liberam, como no caso da fotossíntese, seria praticamente um resíduo, né, o oxigênio para a atmosfera. O surgimento de seres fotossintetizantes foi essencial para a mudança na característica, né, físico-química da nossa atmosfera. Hoje nós temos aproximadamente de 18 a 20% seria a concentração de oxigênio na atmosfera. Na nossa atmosfera primitiva nós não tínhamos 2%. Né? Então todos os seres ali eram anaeróbicos. Né? Por quê? Porque o ambiente exigia isso desses organismos unicelulares. Já com o adeno, ou seja, com o acrescentar do oxigênio na atmosfera, você tem o aumento desse volume. Consequentemente, eu posso ter um caminho metabólico diferente dentro dessas células. Não só os seres autótrofos, mas também os seres heterótrofos ou heterotróficos. Então você tem aqui uma formação, né, ou a possibilidade, né, evolutiva de outros organismos. Então, são pouco sensíveis à ultravioleta e a fotossíntese é estimulada por baixos teores de oxigênio. Ou seja, a fotossíntese, quanto menor a taxa de oxigênio no ambiente,
maior vai ser a taxa fotossintética. Isso garante o quê? Garante o aumento do volume de oxigênio no ambiente. Consequentemente, esse oxigênio no ambiente facilita o processo de respiração celular e produção de energia a partir da quebra da glicose. Bem, olhem só, observem só. Esses organismos, de qualquer forma, eles tinham que ter adaptações ou passar por um processo evolutivo onde o essencial é o que? É o processo fotossintético e também o processo de respiração celular. Para que isso ocorra, eu tenho que ter estruturas específicas, ou pelo menos adaptações específicas, tá? Que possibilitem esse processo fotossintetizante e também de respiração celular desses seres autótrofos aeróbicos. Tá? Bem, quais seriam isso? A principal teoria é a teoria endossimbiótica. E ela diz o seguinte, bem, existem dentro de bactérias, na verdade cianobactérias, as cianobactérias literalmente elas são cloroplastos. Por quê? Porque elas têm desenvolvimento principalmente da membrana interna, né, formando lamelas, onde a presença de clorofila na estrutura fornece a capacidade de fotossíntese. Bem, então eu tenho um organismo, na verdade um ser vivo, capaz, né, de produzir ou, na verdade, de realizar fotossíntese. Mas eu tenho um ser eucarioto, que seria um organismo, uma célula muito mais complexa, que não teria essa capacidade. Ela não tem essa capacidade metabólica. O que deveria ser feito? Bem, dentro do processo ou da teoria endossimbiótica, nós temos um ser eucarioto, tá, capaz de fagocitar, né, um ser procarioto. Eu teria o quê? Eu teria uma célula fagocitando uma célula menos complexa, mas com capacidade de realizar fotossíntese. Essa teoria ela é aceita não só para o cloroplasto, mas também ela é aceita para a mitocôndria. Bem, olhem só, uma vez que ele fagocita essa célula procarionte, ele passa a se aproveitar ou se utilizar do processo de fotossíntese realizado pela célula procarionte, para que ele tenha o quê? Ele tenha a glicose sempre disponível dentro do processo de respiração celular. Então, a fagocitose, ou seja, a fagocitação da célula procarionte, que provavelmente era uma cianobactéria, né? A fagocitose dela permitiu que um ser eucarioto ou eucarionte pudesse também realizar fotossíntese. Mas qual que seria a vantagem dentro desse processo? É uma vantagem tanto para a célula eucarionte quanto para a célula procarionte. Por quê? A célula procarionte, ela tem ali, eu costumo falar que ela tem casa, comida e roupa lavada. Por quê? Porque ela está dentro de um ambiente protegido, né, de qualquer outra situação ambiental, né, onde ela tem proveito energético, mas também ela pode doar esse proveito. Eu teria ali um mutualismo, uma simbiose entre um ser eucarioto e procarioto. Ok? Bem, aqui você observa muito bem isso. Isso daqui você tem uma cianobactéria e uma eubactéria, onde ela o quê? Onde ela englobou essa cianobactéria. Não tem como observar as lamelas, né? Se vocês observarem, vocês vão observar lamelas. Que seriam essas lamelas? É o desenvolvimento da membrana interna dessa célula. Isso acaba ocorrendo, vamos colocar assim, uma especialização, né, desse processo para a formação dos tilacoides. Tá? Então, dentro desse processo, nós estaremos estudando e observando tudo, e olha só que nós falamos apenas da célula vegetal e como ela adquiriu num processo endossimbiótico o cloroplasto.
Mas a partir daí nós vamos observar dentro de um organismo vegetal que isso é um dos mecanismos, né, dentro de um processo de desenvolvimento vegetal. Nós vamos observar que dentro desse processo nós temos macronutrientes, micronutrientes que influenciam no desenvolvimento desse vegetal. Nós temos hormônios que influenciam dentro do desenvolvimento desse vegetal, seja crescimento, seja no processo reprodutivo, né? Nós temos ciclos de vidas que vão influenciar a fisiologia desse vegetal. Nós vamos observar que para cada área, seja caule, folha, flor, fruto, raiz, semente, nós temos tecidos em desenvolvimento que são diferentes morfologicamente um dos outros. Isso visto em histologia vegetal, mas nós temos que entender o processo, as características histológicas, para que a gente possa entender o metabolismo, a fisiologia, o que está acontecendo dentro desse vegetal, para, evidentemente, adquirirmos esse conhecimento. Hoje é muito importante o conhecimento dessa fisiologia. Hoje se estuda dentro da botânica vários processos fisiológicos a ponto de nós conhecermos quais são os elementos físico-químicos ou bioquímicos presentes ali, por exemplo, da identificação, né, de substâncias, né, ativas dentro desse processo bioquímico. Né? Isso é importante porque, bem, não só no cultivo, não só na preservação, não só na indústria, por exemplo, indústria farmacêutica, né, no tratamento, na busca de determinados medicamentos. Então, o entender da fisiologia, ela traz à luz esse conhecimento, né? E nós, como biólogos, somos totalmente qualificados, né, para entender todo esse processo dentro dessa dinâmica. Bem, toda célula vegetal ela tem alguns componentes que são comuns a todas elas. Cada célula tem suas características específicas, mas toda célula vegetal tem, vamos colocar assim, tem características semelhantes. Mas isso depende dos tecidos. Fazendo analogia com o nosso organismo, é como o seguinte, olha, todas as células do nosso corpo são células animais, né? Uma célula animal, né? Mas há diferenças morfofisiológicas entre elas. Se eu pegar, por exemplo, uma célula nervosa, ela é diferente de uma célula hepática, que é diferente de um músculo estriado esquelético, que é diferente de um tecido epitelial, né? De uma célula epitelial. Assim também nos vegetais. Porém, né, todas as células, elas têm características em comum que a definem como uma célula vegetal. No caso da célula vegetal, nós temos o quê? Nós temos a parede celular. Né? A parede celular, ela define, na verdade é uma característica não específica, mas é uma característica muito importante da célula vegetal. Outra característica importante é o vacúolo citoplasmático. Né? Esse vacúolo é importante porque ele tem uma função de controle osmótico da célula. É através dele que a célula vegetal ela armazena água. Né? Isso em algas, aí vocês podem observar que podem ter algumas diferenças, depende. Por exemplo, se você pegar em protozoários, você tem um vacúolo, mas é um vacúolo pulsátil de também controle osmótico. Nesse caso aqui nós temos um vacúolo, né, um vacúolo celular. Ele não tem a característica de ser pulsátil, ou seja, ele não vai eliminar, mas ele depende muito do que? Do processo osmótico para absorção e armazenamento de água. É capaz de se encher tanto a ponto de tornar a célula vegetal túrgida, ou seja, ela é inchada. Ela vai ocorrer plasmólise, ou seja, o rompimento do citoplasma? Não. Por quê? Porque ela tem a parede celular, que a limita, ou seja, que delimita o tamanho dessa célula e que pode mudar de tecido para tecido vegetal. Outra característica, aí sim uma característica essencial, é o que? É a presença de cloroplasto. Então você tem numa célula vegetal eucarionte, você tem parede celular, a membrana plasmática, você tem o cloroplasto, você tem mitocôndrias. Ele fala, mas mitocôndria, professor? Com certeza.
ela é uma célula vegetal, mas ela também precisa de energia, né? Toda a glicose que ela produz não é para ser doada. Eu costumo brincar muito com os meus alunos, porque os alunos acham que o processo de fotossíntese foi feito para formar glicose para a gente ir lá e comer aquele vegetal. Por exemplo, uma batata que tem reserva de amido. A batata ela tem reserva de amido para ela consumir, não para alguém ir lá e retirar aquele tubérculo ali do solo e se alimentar a partir dele. Não, essa não é a função da batata. A função da batata não é te alimentar, mas ter uma reserva energética, né? Agora, essa reserva energética ela é consumida de que forma? A partir da respiração celular. Aí sim ela vai estar usando a mitocôndria. Você tem ali peroxomos, uma característica que não está presente na célula vegetal, mas tem na célula animal, seria os centríolos, tá? Então você tem essas características, os ribossomos que participam da síntese proteica, o retículo endoplasmático liso, né, que vai ser importante na produção, por exemplo, de hormônios. Um exemplo de hormônio seria o etileno, né, que ajuda no amadurecimento de alguns frutos e pseudofrutos, por exemplo, a banana, tá? E essas seriam todas as características dessa célula vegetal. Bem, nas próximas 2 aulas eu vou estar explicando para vocês as relações hídricas, principalmente a importância da água como um macronutriente e também o processo fotossintético. Conteúdo temos muitos outros conteúdos, né? Nessa primeira, vamos colocar nesse primeiro grupo de aulas, eu escolhi 3 assuntos muito importantes. Esse que eu falei para vocês, que é a definição que eu acabei de falar para vocês, do que é essa célula vegetal, da importância e do surgimento de algumas organelas, principalmente algumas estruturas e moléculas, nesse caso a clorofila, tá? Nas próximas 2 aulas eu vou estar falando sobre as relações hídricas e a importância da água para o vegetal e também a fotossíntese, ok? Muito obrigado e até a próxima.